Olá, para ti que caíste aqui de paraquedas e não sabes o que é que estás a ouvir. O meu nome é Francisco Crispim e com o meu amigo Diogo Coelho decidimos criar o Has de Cá Vir, um podcast em que dois homens cis, gays, decidiram gravar conversas sobre temáticas LGBTQIAPN+. Tentamos sempre pôr bastante humor nos nossos assuntos, mas trazer sempre algum conteúdo. Além de estarmos presentes em todas as plataformas mais conhecidas de podcasts, temos também episódios mais pessoais, mais íntimos no nosso Patreon, que podes chegar ao link através do nosso Instagram em as.de.k.vir. Portanto, fica atento às redes sociais e agora fica com o episódio desta semana. Olá, manas! Bem-vindas a mais um episódio de Has de Cá Vir, nesta nova minissérie da comunidade LGBTQIA+. Como sabem, hoje é o episódio do I, portanto estão com o Francisco, que vai-vos trazer a Cel. A Cel vai-nos falar um bocadinho sobre a letra I, dar a sua perspectiva da pessoa intersexo e vamos poder aprender um bocadinho com ela. Olá, Cel! Oi, Francisco, tudo bom? Estás bem? Estou bem, sim. Eu estou em Portugal e a Cel está no Brasil. Sim, em Pernambuco, olha. Portanto, é uma boa noite para mim e uma boa tarde para ti. Verdade. Cel, antes de começarmos esta pequena conversa, queria-te só perguntar quais são os teus pronomes. Ela, dela. Ela, dela, portanto, mulher. Sim. Género feminino. Cel, vamos começar a nossa conversa então, não é? És uma pessoa aberta a falar sobre intersexualidade, tens um Instagram, não é? Com o @intersexualizando, onde falas sobre a temática. Deixem-me dizer-vos, manas que nos estão a ouvir, que neste momento sabemos que existem pelo menos 30 diferentes manifestações de intersexualidade. Algumas delas são evidentes desde o nascimento, enquanto outras permanecem latentes até à puberdade ou até serem descobertas muito mais tardiamente. E algumas até que nem se manifestam fisicamente durante a vida da pessoa. Algumas das variações intersexuais podem até nem ser perceptíveis à vista. De acordo com os especialistas, aproximadamente 1,7% da população mundial é intersexo. Uma estimativa comparável, por exemplo, ao número de pessoas com cabelo naturalmente ruivo. Estima-se que 1 em cada 200 pessoas seja intersexo e que a cada 2.000 nascimentos ocorra o nascimento de alguém intersexo com características genitais externas que se assemelham tanto a características femininas quanto masculinas. Assim como qualquer outra pessoa, a identidade de género, expressão de género e orientação sexual do indivíduo intersexo variam de pessoa para pessoa. Embora o termo hermafrodita, para quem está a ouvir falar de intersexo pela primeira vez, já tenha sido utilizado durante muitos anos em referência a pessoas intersexo, atualmente é super criticado porque não reflete adequadamente o que significa ser intersexo e por estar associado a uma cariz muito mais preconceituosa. Concordas? Concordo, Certo. sim, plenamente. Exatamente. Portanto, a palavra hermafrodita é uma palavra muito negativa que já não identifica as pessoas intersexo. Sim, ela foi utilizada durante muitos anos, né, no passado, porque, de certa forma, eles colocavam todos os tipos de variações intersexos chamados de hermafrodita. E aí esse termo é usado de uma forma pejorativa e hoje em dia, depois de alguns anos, foi ressignificada para a palavra intersexo, que consegue englobar bem mais todos os corpos, né, e variações físicas internas de pessoas intersexo. Okay. Diz-me uma coisa também, um bocadinho antes de começarmos a aprofundar o tema do intersexo. Preconceitos toda a gente tem. Consegues dizer-me um dos teus maiores preconceitos e que te policias todos os dias para combatê-lo? Eu acho que o maior preconceito hoje que eu tento lidar, não só pessoal, mas de uma forma generativa, né? É a questão de combater os estigmas a respeito de as pessoas terem medo sobre o assunto, ou então as pessoas terem esse desconhecido, sabe? Esse é um tema altamente silenciado. Eu acho que esse é o maior problema atualmente na nossa sociedade de modo geral, não só aqui no Brasil.
Então, eu acho que hoje a minha batalha mais é sobre trazer esse tema para o conhecimento das pessoas, auxiliar familiares nessas questões que a gente tem isso muito pouco. Essas famílias, elas são violadas, assim como essas crianças, né? Elas não têm nenhum tipo de apoio social, de forma que mostre que aquele corpo daquela criança é um corpo naturalmente normal, biologicamente falando. Então, hoje, o meu maior trabalho é em torno dessa acessibilidade do assunto para as pessoas. Uhum. Achas que ainda há muita ignorância envolvida no tema da intersexualidade? Se calhar até porque há muito desconhecimento da própria condição, não é? Ainda há muito estigma em relação a isso e as pessoas, mesmo as pessoas intersexo, é super difícil de arranjar alguém que dê voz. Achas que há vergonha das pessoas intersexo ainda a falar do tema, ainda há aquela conotação muito negativa e que traz alguma vergonha? Muita, muita. É algo que a vergonha ela está atrelada, né, associada ao silenciamento. Então, se a gente tem um silenciamento já gestado desde sempre na nossa sociedade, é um tema, quando a gente fala de intersexo, a gente está falando de algo que não é falado nos livros, a gente está falando de algo que a sociedade não traz como um debate. Então, claro que essas pessoas vão ter vergonha, né? Quem quer aparecer e dizer assim, ó, eu sou intersexo? Não, porque é algo doloroso, é algo que tem muitos estigmas, muito preconceito envolvido. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olá, além de não entenderem sobre, pode julgar. Então, a maioria das pessoas intersexo, elas ficam caladas, elas têm medo, elas têm vergonha. Assim como suas famílias, elas são doutrinadas dentro dos ambientes hospitalares a negarem, a esconderem as condições intersexo de seus filhos. Para essas crianças, quando crescerem, muitas são induzidas a esconderem, de fato, a não falarem que as crianças passaram por cirurgias ou por algum outro tipo de procedimento. Então, é muita violência envolvida, sabe? Por isso que essas pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, falar sobre. Aqui no Brasil mesmo, eu sinto uma dificuldade muito grande de me conectar com pessoas que têm o mesmo estado intersexo que eu, que é a hiperplasia adrenal congênita. Então, eu sinto muito essa dificuldade. E em outros estados intersexo, outras variações, é muito mais complicado ainda de ter essa conexão com essas pessoas, exatamente por essa vergonha de falar sobre algo que é tão marginalizado. Uhum. Achas que a própria conotação da palavra hermafrodita não era vista como doença? Era uma alteração, muitas delas genéticas, não é? E eram vistas como síndromes ou doenças. Achas que essa própria conotação negativa da condição intersexo veio causar mais problemas a nível da sociedade em relação às pessoas intersexo? Sim, eu acho totalmente, porque até hoje a gente tem visto, né, utilizado dentro dos livros de medicina palavras como anomalias, aberrações. É assim que os corpos intersexos continuam sendo tratados. Então, enquanto a gente não despatologizar as variações intersexos, sabe, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Apesar de alguns estados, algumas variações intersexo, elas possuírem algumas patologias associadas, né? Isso não faz desses pacientes um corpo doente, né? Eu vou dar um exemplo. A minha variação intersexo, que é a hiperplasia adrenal congênita, ela faz com que eu tenha uma disfunção nas adrenais e com isso eu produza andrógenos em excesso, hormônios andrógenos em excesso, testosterona. Mas isso não me faz uma pessoa doente. É essa despatologização que a gente precisa trabalhar dentro da medicina, que até hoje os corpos intersexos não são vistos como corpos normais. É por isso que essas cirurgias são realizadas como uma forma de normalizadora, como se nós precisássemos de um conserto para a gente ser socialmente aceito ou bem visto na sociedade. Então, enquanto a gente não mudar essa construção social de vista patológica em cima dos corpos intersexos, a gente não vai conseguir até mesmo mudar a forma como a gente acolhe e atende dentro do sistema de saúde essas pessoas. Uhum. Portanto, ainda achas que há uma pressão da sociedade no geral para nos guiar para o binarismo do XX e XY e quem foge a essa norma tem que ser tratado de alguma forma, seja ela de forma cirúrgica, com medicação ou anti-hormona? Total, total. Esses corpos, eles são estruturados para serem totalmente binarizados e não terem autonomia nenhuma sobre sua própria identidade de gênero, sobre a sua própria orientação sexual. Peraí que eu vou tossir.
Meu Deus, corta. Pois. É o calor. Quer voltar à pergunta? Não, mas podes continuar. Isto não vai ter corte, vai ser sempre assim a andar. Depois corta, Nós né? também tossimos, nós fazemos tudo. Não corto nada. Aqui é sempre a direito. Eu só corto se a chamada falhar. Isto porquê, manas, quem nos está a ouvir? Eu pedi à Céu hoje se calhar que não daria para gravarmos, porque hoje é dia 19 de outubro. É o dia em que está aqui a mega tempestade, em que está a trazer chuva e está a trazer vento e não sei o quê. Eu disse, Céu, se calhar é melhor não gravarmos porque a net pode ir abaixo. E então no início da conversa estava a falar com a Céu e dizer-lhe, olha, se a luz cair ou se eu ficar sem net e tu deixares de me ouvir, paras de gravar e vamos retomar por ali. Mas a ideia do próprio episódio é que isso não aconteça. Nós vamos levar isto de uma ponta à outra. Portanto, tosse à vontade, mulher. Estás à vontade Tá para bom. tossir. Vamos lá, voltar. Então, esses corpos, eles são binarizados, né? A estrutura hoje do sistema de saúde acerca desses corpos é para que eles não tenham autonomia de ter uma identidade de gênero construída por si ou uma orientação sexual. Por quê? Como é que isso acontece? A partir das cirurgias binarizadoras, aquele corpo, vou dar um exemplo, nas crianças que têm genitália ambígua, essa cirurgia é feita para que essas crianças não cresçam e se auto-identifiquem como do gênero masculino ou até mesmo tenham uma orientação sexual lésbica. Tanto que essas cirurgias, elas ferem de uma forma genital da criança, muitas vezes criando até uma vagina, pensando no futuro dessa criança ter uma relação heterossexual. Então você vê que tudo se gira em torno da heteronormatividade. Então a gente não fala sobre apenas uma violação dos corpos intersexos. A gente fala sobre uma violação lesbofóbica, transfóbica, sabe? Bifóbica. A gente está falando sobre vários tipos de preconceitos. De identidades, não é? Sim, que já é introduzido dentro desses corpos. Como se, de fato, eles não pudessem ter autonomia nenhuma de sua própria construção, sabe? Então, eu fico pensando assim, é muito doloroso, é muito bizarro o que ainda acontece em muitos países do mundo, principalmente o Brasil, que, segundo um dado levantado, a gente ficou sabendo que só em um único hospital no estado de São Paulo, semanalmente 2 crianças são mutiladas. Então, você multiplica isso por cada hospital de grande porte, você multiplica isso ao longo do ano. Quantas crianças não passam por esse tipo de cirurgia ainda? E assim, essas famílias, elas não têm um respaldo de um médico chegar e dizer assim, olha, o corpo dessa criança é normal. Você pode esperar essa criança crescer para que ela possa tomar a sua própria identidade. Não, mas essas famílias não têm acesso a esse tipo de informação. E elas acabam compactuando e achando que a voz do médico, né? A gente tem muito isso, né? O respeito, como se o médico ele fosse a única voz a ser respeitada e a única que está ali correta. Então, a gente não tem esse tipo de acolhimento de naturalizar, inclusive, a orientação sexual futura ou identidade de gênero dessa futura criança. Então, esse sistema ele é muito ruim, ele é muito perverso, né? Um sistema que impede que a gente possa ter a nossa própria autonomia. Então, é uma violência atrás da outra que as pessoas intersexo passam. Pois, porque a criança nasce e é logo castrada para um determinado caminho. Não é? O médico chega, decide o que é que acha que é mais correto, não é? Se for uma questão, por exemplo, de ambiguidade da genitália, ele decide o que é que aquela criança vai ser e os pais muitas das vezes nem têm esse conhecimento para tomar uma decisão, não é? Não há um consentimento informado sobre a decisão que estão a tomar. É quase essa doutrina de o médico é Deus e ele é que sabe, nós não sabemos nada, somos burros. E ainda há muita ocultação da própria informação para que isso não fuja dos padrões do que a sociedade espera e quer que aconteça, não é? Ainda sentes que isso acontece muito no Brasil? Muito, muito. Então, assim, apesar de recentemente a gente ter tido 2 documentos agora no mês de agosto assinados pelo presidente Lula, dando início a uma futura possibilidade de bloqueio, né, desse tipo de cirurgia no Brasil, eu percebo que ainda é algo que, tipo, não é algo que vai acontecer de imediato, sabe? Pois. É um trabalho que às vezes eu percebo que a gente não tá indo para lugar nenhum. E é isso que me desespera, porque as crianças não podem esperar. O corpo das crianças não podem esperar. Então eu fico pensando assim,
o que é que está acontecendo? As pessoas estão fechando os olhos para isso e não estão se questionando sobre, mas não tem como essa sociedade estar se questionando de algo que elas não têm conhecimento. Enquanto a gente não introduzir isso nos livros infantis, que além do XX e do XY, existe uma gama de outros espectros de corpos e genótipos, a gente vai continuar sendo uma sociedade altamente desligada para esse tipo de assunto e ignorante, de certa forma, sabe? A gente vai continuar nesse ritmo. Parece um mesmo sistema ali que vai década após década se repetindo. Uhum. Pois, eu estava a ouvir falar sobre os documentos assinados e estava a pensar na conversa que tive no episódio da letra G com o Duarte. O Duarte é uma pessoa no mundo da política em Portugal e na Europa, e ele estava a falar disso. Muitas das vezes nós temos leis, efetivamente aqui, por exemplo, em Portugal, temos leis, mas que não passam de papéis. Até pôr em prática são anos e anos até se conseguir mudar o pensamento das pessoas e que isso acontece, não é? O que estás a falar. Os documentos estão assinados, mas quantas crianças irão ser mutiladas até que alguém se lembre de começar a dar visibilidade e que se passe realmente à ação, não é? Daquilo que o papel nos diz que temos que fazer. Exatamente. E a gente aqui no Brasil ainda conta com uma Câmara dos Deputados e do Senado muito mais de direita do que de esquerda. Então, você imagina a gente trazer uma pauta de discussão para um grupo de conservadores que mal entendem até quem eles são, sabe? Por ignorância. Uhum. Então, assim, debater sobre isso é algo que talvez agora, do jeito que o Brasil está, com o sistema montado do jeito que está, eu não sei nem se a gente conseguiria aprovar algo bloqueando esse tipo de cirurgia no momento, sabe? Então, é isso. Enquanto tudo não se movimentar para que isso aconteça, as crianças vão continuar pagando por isso, com seus corpos sendo destruídos. E com certeza agora vai ser muito mais difícil, pelo menos retomar o caminho certo, não é? Depois de um mandato castrado pela própria religião, não é? Temos o Bolsonaro muito conservador, muito ligado à igreja e à missão de Deus e todas aquelas coisas bárbaras que ele dizia. As pessoas estão muito ligadas ao XXXY porque tudo o que Deus faz é perfeito e tudo o que foge daquilo que está escrito de Adão e Eva vai fugir, portanto, ou é do inferno, ou morre, ou trata-se e cura-se, não é? Portanto, vocês agora ainda vão levar com muitos anos esta carga negativa da política que foi instalada pelo Bolsonaro, não é? Isso nota-se no clima que tu que estás aí e que convives com pessoas e tratas de educar as pessoas em relação ao intersexo, notas essa diferença do que era o teu trabalho antes de Bolsonaro, depois de Bolsonaro? Notas que é mais difícil aceder às pessoas agora? Eu vejo que... Ou que voltaste à estaca zero? Sim, não, eu vejo que criou-se, eu posso pensar assim, criou-se uma resistência religiosa, fundamentalista, onde as pessoas elas se tornaram muito mais resistentes a compreenderem o além do XX e do XY do que antes. Então, assim, é como se agora, a todo custo, as cirurgias tivessem que acontecer ainda mais, aqueles corpos tivessem que passar ainda mais por esse tipo de cirurgia. E não é só isso no âmbito dos médicos, é muitos familiares com esse pensamento de a todo custo querer passar a criança por aquela cirurgia, porque não quer de qualquer maneira aceitar que aquele corpo é um corpo normal e é um corpo não binário. Então, é muita violência, assim, eu percebo que depois dessa era Bolsonaro, as pessoas elas estão mostrando muito mais suas caras, muito mais suas violências, elas não estão tendo mais vergonhas de serem quem elas são, elas estão mostrando isso com orgulho. E é muito triste isso, porque quem novamente continua sofrendo e pagando por isso são as crianças intersexo. Pois, as pessoas tinham essas opiniões, não as demonstravam e Bolsonaro, quando sobe ao poder, valida essa opinião e elas agora sentem-se quase no direito de poderem ser esse extremo tão bárbaro, não é? E tão extremista, não é? A opinião das pessoas foi validada porque alguém no poder dizia que elas estavam certas. E agora as crianças é que vão pagar por isso. Exatamente. E é isso, assim, vai ser agora um trabalho ainda mais longo, como eu citei. A gente aproveitar o governo Lula, que é um governo de esquerda, para a gente tentar, de fato, criar uma lei, colocar essa lei em atividade para a gente tentar barrar. Porque o que acontece aqui é que a gente só tem uma resolução do CFM, que é a 1664 de 2003, que é a que dá o aval
para esses médicos mutilarem. A gente não tem uma lei permitindo as cirurgias, então é muito mais fácil derrubar e revogar essa resolução, na verdade, do Conselho Federal de Medicina, do que a gente correr atrás para bloquear o que não existe ainda. Então, o trabalho hoje aqui no Brasil é a gente tentar reescrever essa resolução e a gente criar uma lei, de fato, para bloquear. É isso que a gente precisa. Assim como o Chile, assim como muitos outros países já tem isso, já conseguiu isso. E a gente, de certa forma, não adianta só proibir, né? Eita, meu Deus. Não adianta só a gente bloquear. A gente precisa criar uma lei que acolha essas famílias, né? Que dê um acolhimento da melhor maneira. A gente precisa que essas famílias elas possam ter todo tipo de apoio e acolhimento necessário, porque é sobre isso. A gente não pode apenas bloquear algo se a gente vai deixar para lá. Como é que essas famílias vão entender que aquilo é o melhor para aquelas crianças? Então, elas precisam ter uma estrutura para tudo isso. E é isso, né, Francisco? É um trabalho que eu não sei se eu ainda vou estar viva para ver isso acontecer. Eu espero que sim. Mas o Brasil, do jeito que é religioso, as coisas eu acho que ainda vai demorar um bocado, sabe? Para acontecer. A ideia que eu tenho é que o Brasil é um país cheio de pessoas muito fogosas para tudo, não é? E agora, de repente, ardeu nessa direção e vai ser difícil apagar esse fogo. Mas também acredito que quando se insurgir alguém que realmente abra a mentalidade das pessoas, também acho que conseguirão, com certeza, chegar a esse ponto em que vai ser um sítio muito mais seguro, não é? Sim. Quero acreditar que aconteça. Sim. Eu acredito que sim. Esse trabalho, né, que eu venho fazendo há 10 anos de conscientização na internet. A gente tem a ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersex, que também já faz isso há um bom tempo. E eu percebo que, assim, pelo menos eu vou falar por mim, né? Através das minhas redes sociais do meu trabalho, eu tenho alcançado muita gente, Francisco. Muita gente que nem sabia que era intersex e está se descobrindo intersex através do meu trabalho. Famílias que têm crianças intersex com genitália ambígua e estão conseguindo tomar um partido de não mutilar a criança, não fazer cirurgia na criança. Então, é um trabalho de formiga, que eu costumo dizer, mas que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar o mais longe possível, porque a gente sabe que tem muita gente que é altamente resistente a esse tipo de diálogo, a esse tipo de assunto, mas as pessoas que estão abertas, está sendo muito mais fácil ter esse diálogo, sabe? Falar francamente sobre isso e trazer esse debate para estar sendo discutido. Sim, mas isso, tu estás a dizer que é um trabalho de formiga, mas é um trabalho super importante, porque cada família que tu consegues educar a não mutilar a criança pode ser uma vida salva, não é? Porque ninguém sabe as consequências que tem a mutilação provocada pelos médicos de uma criança ao longo da sua vida, não é? Porque imagina, uma ambiguidade de órgãos sexuais externos e a pessoa, quando começa a crescer, até se identificava com o género oposto. Não é? Leva a problemas de transexualidade, leva a problemas depois de cariz mental e vamos falar sobre isso no episódio do T, quando falarmos com uma pessoa trans, em que a taxa de suicídio é altíssima, não é? Portanto, uma pessoa que é castrada à nascença e que nem tem culpa nenhuma e que, à partida, e desculpa se eu estiver a usar uma expressão que seja incorreta e corrijo-me, mas que tinha todas as hipóteses do mundo, não é? Porque não estava definido nada do que é que ela era. Ela, quando tivesse idade e a sua identificação de género tivesse formada, ela podia escolher, olha, nasci com uma genitália ambígua, identifico-me como homem, então vou fazer uma cirurgia porque para mim é importante e vou definir realmente um pênis, percebes? Essa pessoa não é uma pessoa trans, é um homem que nasceu com a possibilidade, todas as possibilidades do mundo, não é? E nós estamos a castrar isso à partida, porque se calhar quando nasceu até parecia, ou o médico achou que ia ser mulher e deu-lhe uma vagina, então aí estamos a falar de uma pessoa trans por causa de um médico, não é? Portanto, todas as vidas que tu estás a educar, estás a salvar. Exatamente. E é muito comum isso acontecer, né? Casos de realmente se identificar. A gente tem vários casos atendidos na ABRAE de pessoas que foram mutiladas na infância e cresceram e se identificaram como homem. E aí, cadê a genital? Sabe? Então,
é muito problemático isso para essas pessoas, muito problemático. A gente também tem uma alta taxa de suicídio de pessoas intersexo. É muito alto. Não é falado sobre isso, mas a gente sabe que é alto, porque é muita violência, Francisca. A quantidade de gente que surta quando descobre que a família escondeu um rio de coisas sobre ela. É de você enlouquecer, sabe? De você... eu já conversei com várias pessoas que disseram assim pra mim: Céu, eu cresci a minha vida inteira me sentindo diferente, a minha família negando tudo, e agora eu descobri um monte de coisa sobre mim. Como lidar com isso? Então, é muita violência, Francisco. Eu acho que esse silenciamento, esse pacto de silêncio que acontece dos médicos para a família e a família para as crianças que vão se tornar adultos, é uma violência atrás da outra. É uma coisa assim que não tem nem como, sabe, colocar isso assim descrito, porque é algo que vai além. E essas pessoas, elas ficam desamparadas, porque muitas vezes, quem elas vão procurar? Se o próprio sistema diz que o corpo delas é errado, né? Se o próprio sistema de saúde está E a ali. própria família comungou dessa decisão, não é? Exatamente, sabe? E eu estou a ouvir a falar, estou-me a arrepiar, porque estou a imaginar, não é? Porque deve ser uma sensação. Imagina, uma pessoa com 30 anos descobre que era uma pessoa intersexo, que em pequeno foi mutilado, não é? Que fizeram cirurgia sem dizer nada, sem a pessoa poder escolher. Roubaram-lhe uma vida inteira, não é? Porque a pessoa sempre nasceu e cresceu com essa sensação de ser diferente, saber que não era exatamente aquilo que via à sua volta, não percebia o porquê, vai desenvolver, se calhar, alterações psíquicas também, porque vai achar que tem a mania da perseguição, porque acha sempre que as pessoas à volta estão a esconder alguma coisa, e de repente leva com uma chapada de realidade e que realmente isso aconteceu ao fim de 30 anos, e a pessoa pensa: quem sou eu? Porque acaba por nunca se conhecer ela própria, porque não lhe deram essa oportunidade, não é? Exato, exatamente. Então você imagina, é muito difícil, Francisco, muito difícil, assim. Eu falo por mim porque eu sempre me senti diferente, né? E nunca me compreendi. É engraçado porque isso é muito comum nas pessoas intersexo. Crescerem se achando diferente, se achando que algo não está encaixando no que a sociedade está tentando fazer com nossos corpos. Então, eu falo por mim, assim, eu cresci me sentindo que tinha algo diferente em mim, que eu não era uma menina, como falavam que eu era, sabe? Então, assim, crescer e descobrir que o que eu tinha era um estado intersexo, para mim foi algo muito libertador. Foi muito libertador para mim, porque eu percebi, assim, que tudo que falavam para mim não fazia sentido nenhum, e que a partir do momento que eu descobri a palavra intersexo e que a hiperplasia adrenal congênita é uma variação intersexo, não, para mim só foi um cair o véu, assim, sabe? De esclarecimento, dizer assim: agora eu compreendo o meu corpo, agora eu sei que eu sou uma pessoa intersexo. Então, nossa, foi muito incrível para mim isso, assim, sabe? Então eu percebo que para algumas pessoas esse processo, por mais que seja doloroso, quando elas descobrem que elas são intersexo, é uma coisa muito libertadora também. Pois, dá-lhes algum sentido a essa sensação de serem diferentes, não é? Há um motivo, não é? É quase como se sentissem... eu ia dizer, quando a gente, por exemplo, quando a gente está doente e precisa ter um diagnóstico, eu lembro-me agora, por exemplo, por causa do Covid, já não era obrigatório fazer testes em Portugal agora há uns tempos, e eu lembro-me de ficar com uma gripe imensa e eu ir fazer teste porque queria saber o que é que eu tinha. E só saber que era Covid, eu não fiz nada diferente, não é? Não há medicação, não havia nada de tratamentos. Mas só o saber que tinha Covid, pensei: pronto, ok, é só Covid. Só Covid. Não é? E liberta-me desse peso de, ok, eu sei o que é. E achas que isso também acontece na pessoa intersexo, de achar toda a vida que é diferente, de repente dizem: olha, és uma pessoa intersexo. Achas que isso também dá paz à pessoa, de perceber: ok, eu tinha razões para me sentir assim, agora sei quem sou, vou pesquisar e vou me informar sobre isso? Sim, exatamente. E é como se depois de tantos anos essas pessoas voltassem a ter, eu posso dizer assim, uma autonomia sobre suas próprias vidas, porque é como se a partir daquele momento, sabe, Francisca, elas renascessem de certa forma, do tipo: agora eu posso tomar novamente as rédeas da minha vida e descobrir de fato aquilo que eu tenho. Então eu sinto muito isso, assim, sabe, que essas pessoas, quando chegam pelo menos até mim pela página do Instagram, elas chegam muito nesse processo de:
eu quero começar uma consulta, um acompanhamento médico, porque eu quero descobrir sobre mim, eu quero saber o que eu tenho, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, é algo que poderia ter sido, essa pessoa poderia ter crescido assim desde antes. Desde pequenininho, essa pessoa poderia saber quem ela é, eu deixo dela ser, sabe? Mas eu percebo que esse pacto de silenciamento, ele é muito... nossa, ele acaba com a vida da pessoa. Ele rouba essa total independência de você saber quem você é, sabe? É um segredo que alguém leva para o resto da sua vida e em algum momento você descobre. Então, é como se fosse uma explosão de sentimentos que só quem passa sabe e que muitas vezes vem associada a uma depressão, muitas vezes a um suicídio, muitas vezes a muita coisa. Então, você percebe que nascer intersexo é violência atrás de violência? É o silenciamento, a negação, a mutilação, se esconder, é aberração, é chamada de anomalia, é chamada de tudo. Parece que o corpo intersexo ele não tem paz, nunca. E o corpo intersexo ele passa por violências a vida inteira, inclusive quando a pessoa cresce e vai tentar construir a sua vida ativa sexual, essa pessoa também continua sofrendo diversos tipos de violência, de rejeição, de preconceito, de muitas coisas. Então, o corpo intersexo ele nunca para de ser violado, nunca. Uhum. Pronto, para quem nos está a ouvir e se ainda não percebeu, a Céu fala abertamente que é intersexo. Queres-nos falar um bocadinho agora sobre a tua história de vida? Como é que descobriste? O que é que... Eu vi o teu vídeo no Instagram, não é? Tu falas sobre as cirurgias que passaste e assim. Queres falar-nos um bocadinho para quem nos ouve, se puderem identificar e receber daqui alguma mensagem de esperança para a história? Queres-nos contar um bocadinho a tua história? Sim, claro. Então, eu nasci em 1991, aqui na cidade do Recife, em Pernambuco, no Brasil, né? E, na época, crianças que nasciam com hiperplasia adrenal congênita eram acompanhadas em um instituto materno infantil que temos aqui na capital. E essas crianças, elas eram já tratadas como anomalia, né? Como aberração. E eu nasci no dia 1º de abril e eu fiquei 6 meses sem ter o meu registro de nascimento, porque ninguém sabia se eu era um menino ou uma menina por ter nascido com genitália ambígua. Então foi muito violento o que eu passei, porque eu passei 6 meses sendo uma indigente para o sistema do Brasil, sabe? Para a sociedade, eu não era, eu era um bebê sem registro de nascimento. Então, assim, eu acho que essa foi uma das primeiras violências que eu passei na minha vida, sabe? Até que fizeram o exame de cariótipo, o resultado saiu, descobriram que cromossomicamente eu era XX, e então eu podia ser registrada. Olha só, parece que eu tinha que só ter o direito de ter um registro para poder ter acesso Só passas a existir, não é? Tu só passas a existir para a sociedade quando és registada. E só foste registada 6 meses depois com uma prova genética que alguém teve que provar que tu existes e que tens o cariótipo XX e a partir daí é que és válida como pessoa, quase. É isso. A violação dos teus direitos começa logo assim que nasces. Assim, exatamente. E eu fico pensando assim, não é nem só o cromossomo, porque às vezes quando o cromossomo ele é um mosaico, por exemplo, que é um XXX ou um XXY e por aí vai, essas crianças, elas ficam... O médico que vai escolher qual gênero vai ser aquela criança e qual vai colocar lá no registro. Então, Francisco, é muita violência, sabe? Então, assim, depois que eu fui registrada, e no final do ano de 1991, né? Começou o processo de quando iriam me mutilar. Então, eu fui mutilada com mais de 1 ano de idade, eu acho que em 1992 para 93. E na cirurgia, eles falaram assim para meu pai, olha, a gente vai deixar ela com aparência de menina. A gente vai embutir o clitóris dela. E esse embutir não era embutir, era mutilar, porque eles arrancaram tudo. Eles arrancaram tudo que eu tinha, toda a minha estrutura esponjosa, clitoriana que ficava para fora. Eles arrancaram tudo. Hoje eu tenho diversos problemas sexuais por causa disso. E eu percebo que essa violência não se encerrou por aí, né? Eu lembro que aqui no hospital, que eu fui acompanhada a minha vida inteira, eu sofria diversos tipos de violências, né?
do tipo... Eu lembro de diversas vezes eu ir para consulta médica e ficar um monte de residente olhando para mim, pelada, uma criança, numa maca, e o médico tocando no meu corpo e dizendo que a cirurgia tinha sido bem sucedida. E isso foi até a minha adolescência, até eu ter consciência que aquilo era um abuso e dizer, eu não quero isso. Mas isso continua acontecendo. E engraçado que eu achava que isso era só comigo, Francisco. Até ouvi de outras pessoas intersexo que elas também passaram pela mesma coisa. Então é um Pois daí protocolo. ser tão importante este episódio, não é? Porque nós queremos dar voz para que quem nos ouve saiba que realmente o corpo é delas e tem esse direito, acima de tudo, de negar, desculpa uma expressão, mas quase a animalidade médica de te transformar num quase um circo de horrores em que tu estavas exposta e tinhas os internos, que é os residentes que estavas a dizer, né? Os internos a verem como se fosse uma peça de monstruário, não é? Olha aqui, está aqui o freak show, podem vir ver, não é? E a violência que isso te traz, a ti e às pessoas que sejam intersexo e que nos estejam a ouvir, para perceberem que têm o direito de dizer não, não é? Isto não é um museu, como se costuma dizer. Sim, e o pior de tudo é que isso é um protocolo. Eles utilizam isso de modo geral, eles passam isso dentro das universidades para os alunos. Então, é muita violência isso, né? Então, depois dessa mutilação, eu lembro de ter tido todos esses episódios frequentes dentro dos ambulatórios médicos. E me recordo também na minha adolescência, de aos meus 17 anos eu passei por outra cirurgia, aí essa fui eu que eu quis fazer. E as seguintes que eu fui fazendo para tentar, de alguma forma, reverter a cirurgia da mutilação, que infelizmente foi irreversível, não tem como. Se você arrancar algo, você não tem como devolver aquilo que foi arrancado. E isso é escondido, né? Porque na época falaram para meus pais que iriam me deixar com a aparência de menina e que eu ia ficar bem para não sofrer discriminação, que segundo eles eu iria sofrer bullying e discriminação da minha família e na escola. Onde isso acontece, né? Onde é que um corpo de uma criança tem que influenciar, o corpo de uma criança tem que ser algo negativo para chocar uma sociedade, porque é isso que passa. E aí, essa violência é tão grande, Francisco, que dia desse eu estava conversando com a minha mãe, para você ver, e ela falou assim, não mutilaram você não, eles só diminuíram o que você tinha. Eu digo, não, eles me mutilaram. Então, assim, essa violência... Passados estes anos todos ainda não há consciência real da gravidade da situação da parte da tua própria mãe. Não tem, porque eu percebo também que a minha família ela é altamente negligente no sentido de compreender as coisas, sabe? De questionar, de realmente se arrepender, de conversar. Eu nunca tive esse diálogo com eles. E eu percebo que essas famílias, elas não são induzidas, Francisco, a amarem, a aceitarem o corpo dessas crianças. Pelo contrário, elas são induzidas a verem que aquele corpo é errado e por isso que os médicos vão lá consertar. Então, é violência atrás de violência, como eu costumo dizer, sabe? Então, ao longo da minha vida, depois dos meus 20 anos, eu passei por mais algumas cirurgias e a última eu fiz agora em abril desse ano no estado de São Paulo, porque lá a gente tem uma qualidade melhor de médicos. E aí eu fiz também pelo Sistema Único de Saúde, né, o SUS aqui no Brasil. E depois dessa última cirurgia, que me deu um pouco de melhora na estética, né? Porque quando a gente fala de mutilação, a gente fala de algo que arranca tudo de você. E é muita violência depois para você crescer, Francisco, e você de construir um auto-amor. É muito difícil. Como construir um auto-amor se alguém roubou essa possibilidade lá atrás? Se alguém roubou o direito de você ter sua identidade, de você ter sua orientação sexual, se alguém roubou tudo de você. Então, as crianças intersexo, elas se tornam adultos e adolescentes que não sabem o que é amar a si mesmo. Não sabe porque alguém tirou essa possibilidade de você. Então, pelo menos para mim, nesse processo, eu costumo dizer que é um trabalho diário, sabe? De tentar me olhar, não me julgar, não me culpar por ter feito tantas cirurgias tentando reverter algo que não tinha reversão. É um processo de muita culpa que eu carrego de algo que não foi minha culpa. Entende que ainda assim, ainda existe esse maltrato, ainda existe essa violência de culpar as pessoas intersexo por elas terem nascido intersexo e por elas terem sido mutiladas, porque foi pro bem dessa pessoa que ela foi mutilada, então ela não precisa questionar nada, né? Para ela foi o melhor que puderam fazer naquele momento, então é muito difícil, assim. É por isso que, para mim, eu ressignifiquei a minha dor através do falar.
Então, assim, a minha cura, o meu processo de cura, ele é muito nesse processo de transmutação de ajudar outras pessoas, sabe? Então, através da minha voz, eu percebo que por mais que eu esteja expondo a minha vida, que não é algo que eu posso dizer assim, que é algo que me faz bem, não, porque a gente sabe que quando a gente expõe algo, ativa alguns gatilhos e faz a gente lembrar, né, do que a gente passou. Mas eu costumo dizer que a minha dor hoje, ela é apenas um processo de cura para outras pessoas, sabe? Então eu percebi que falar sobre também é algo que ao mesmo tempo me cura, é algo que me ajuda a lidar mais com isso diariamente e só no sentido de eu poder estar levando o conhecimento para as pessoas e salvando, ajudando a salvar outras crianças, para mim é o melhor prêmio assim que eu posso ter de resistência mesmo sobre ter passado por todas as violências que eu passei, sabe? Desculpa. Eu não estou a chorar. Estou só com uma alergia. Não, sabes? É muito raro. Já temos cento e muitos episódios e é raro falarmos de algumas coisas que me tragam assim a emoção, que se perceba a emoção. Mas eu estou a ouvir falar e tipo, estou babado a olhar como é que uma pessoa pode ser tão empática, tão genuína e tão boa pessoa que consegue pôr a sua dor para trás, basicamente, expor-se desta maneira, porque estás a falar abertamente sobre a tua própria privacidade, sobre a tua genitália, sobre a tua vida, não é? Em prol das outras pessoas. E agora estava eu a fazer quase o papel de enfermeiro, porque eu sou enfermeiro. Estava o papel empático que é preciso, não é? De uma vida inteira, uma pessoa intersex saber que não presta, que não serve, que não foi isso que foi criado, não é? E tu falas-me em ser difícil criar amor próprio. E ouvimos tantas conversas de pessoas a dizer que têm problemas de ego e que têm problemas de autoestima, e essas pessoas nunca vão saber dar valor o que é uma sociedade inteira, uma família inteira, sempre a dizer que não prestas, não és normal, és uma aberração, és um erro, não é? Porque nos livros, quando estudamos a parte da anatomia, sempre que há, lá está, o tal espelhamento do XXY, do XXX. Eu lembro-me de estudar, ainda antes da faculdade, e olharmos para isso e tinham nomes de síndromes, não é? De erros. Eram erros de codificação do código genético, não é? E eu estou a ouvir falar e emocionei-me porque é realmente bonito ver a luz que tu transmites a falar disto e a vontade que tens de dar de ti aos outros para que não passem o mesmo que tu, quando já tens 30 anos 32. e uma vida inteira, levaste uma vida inteira de pontapés e chutes da sociedade a dizer que não és suficiente, que não prestas. Está a ser doloroso. Algo que era-me completamente externo. És a primeira pessoa intersex com quem falo. Já tinha falado sobre a temática, já tinha pesquisado, já tinha tentado ter algum conhecimento, porque neste momento sou presidente de uma associação de proteção da igualdade e de promoção da igualdade e de proteção da comunidade LGBTQIAPN+. Portanto, tive que me informar, fosse alguém cruzar-se no meu caminho, mas nunca tinha falado diretamente, e acho que é tão importante termos uma experiência. E isto agora não é voltar a pôr-te como um museu, mas aprender com a tua experiência para um dia, realmente nesta posição, por exemplo, de presidência, quando alguém chegar a mim e me disser: Francisco, eu sou uma pessoa intersex e preciso de ajuda, eu vou ter 10.000 vezes mais capacidade, se calhar, de lidar com ela e de ser empático e saber o que ela sofre através das tuas palavras. E acho que este episódio vai ter muito valor para as pessoas intersexo que nos ouçam, ou para a família de pessoas intersexo que nos ouçam, e agradeço desde já por toda esta abertura, todo este conteúdo deste episódio. Eu te agradeço demais, sabe? E desculpa te ter interrompido. Estávamos a falar da tua vida. O episódio não é sobre mim, é sobre ti, mas eu tinha que dizer isto. É mesmo espetacular estar-te a ouvir falar. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, principalmente falar sobre isso é isso. Eu nunca vou me cansar de falar sobre algo que é preciso ser falado, sabe? E não só aqui no Brasil, mas assim, estou muito feliz de poder levar isso para o outro continente, do outro lado do mundo,
e poder levar minha voz, sabe? Uma pessoa de uma cidade pequena, uma pessoa que veio que eu era muito pobre e poder hoje estar chegando longe, sabe? Levando a minha voz como algo tipo, eu existo e eu resisto, é algo muito importante para mim. E eu fiquei muito feliz com o seu convite, muito feliz mesmo, porque você dá espaço para assuntos que pouquíssimas pessoas querem falar sobre ou ouvir, né? Porque o podcast é um ouvir também da voz do outro. Então, foi muito especial para mim esse convite, muito especial. E eu espero que a gente possa fazer outras collabs juntos futuramente, né? Quem sabe presencialmente também, porque é algo que, para mim, eu faço com muita satisfação, fico muito feliz, de fato, em estar abordando esse tema tão marginalizado, tão silenciado, né, na nossa sociedade de modo mundial E mesmo. não só, agora estava a pensar, estava-te a ouvir, as coisas precisam muito ser faladas porque aos poucos nós vamos ganhando essas conquistas. Eu sou um homem gay de 33 anos e há pouco mais de 20 anos, não é? A homossexualidade era considerada uma doença. Portanto, isto é quase quando, principalmente, pessoas da comunidade disserem não tenho nada a ver com isso, nem sou, não conheço ninguém que seja. Mas a história repete-se e tende a repetir-se e temos que aprender com ela, porque se há uns anos atrás um homossexual era castrado quimicamente porque não era permitido haver esse tipo de comportamentos, que era uma orientação sexual e era visto como algo que eles podiam escolher, não é? Pessoas que não nascem e que não escolhem nascer intersexo estão a sofrer o mesmo sem culpa nenhuma, não é? Porque aí se alguém diz que a sexualidade não é uma escolha e se estamos todos a defender que não é uma escolha, nascer intersexo também não é uma escolha, não é? De maneira nenhuma. Portanto, E crianças intersexo quem nos está a sempre ouvir existiram. tem que aprender isso. Sim. Não é? Crianças intersexo sempre existiram, sempre vão existir. Pessoas intersexo adultas existem e também sempre existirão. Então, quanto mais falarmos sobre isso, eu acho que maior número de pessoas a gente vai alcançar. Até que um dia todo mundo, eu tenho muita esperança nisso e fé, que todo mundo vai saber sobre intersexualidade, sobre o que é ser intersexo. E é isso, é a gente levar essa voz para longe, sabe? Para o máximo de pessoas que a gente puder alcançar. Mas vamos continuar com a tua história. Estávamos a falar da tua história. Como é que estás agora? Bom, hoje eu... Quem é a Céu hoje em dia? Bom, a Céu hoje... Ou então, ainda voltando um bocadinho atrás. Desculpa. Tá. Voltar um bocadinho atrás. Portanto, passaste por essas cirurgias todas e abordaste a parte da sexualidade. Como é que como é que tu aprendeste a lidar com o teu corpo na sexualidade, não é? Porque as pessoas vão sempre... Há sempre aquele medo de que as pessoas olhem de lado, há sempre aquele medo de ser julgado, não é? Sim, sim. É muito difícil. Muito. Eu sou uma mulher lésbica, então eu acabo, mesmo me envolvendo com mulheres, a gente ter esse achar de que as mulheres elas são muito mais compreensíveis do que os homens. Eu já passei por muitos preconceitos, muitos estigmas mesmo das pessoas acharem, questionarem sobre meu corpo, ou terem medo de se envolver comigo, sabe? Como se o meu corpo ele se resumisse ao meu genital. É como se a minha pessoa se resumisse ao meu genital. Ainda tem isso, né? É como se a Céu não fosse a jornalista, a engenheira, não fosse a pessoa inteligente, a fotógrafa, isso. Não, a Céu ela é resumida ao genital dela. Uhum. Então, não vou falar... É uma vulva com pernas, basicamente. É como se fosse isso para a sociedade, sabe? Então eu fico pensando assim, poucos episódios eu tive de discriminação na minha vida, mas eu percebo que a maioria das pessoas não são estúpidas, né? Então assim, a maioria das mulheres não se importa com isso, porque o sexo, ele muitas vezes ele não é desligado ali ao genital, é muito mais do que tudo que envolve o sexo. Então eu fico feliz que ainda não tem, que a nossa sociedade ela tem menos pessoas estúpidas do que a maioria. Então, para mim, às vezes é doloroso passar por esse processo de ficar solteira e ter que me reconectar com pessoas, conhecer toda essa dificuldade que a gente sabe que é conhecer pessoas diariamente, né? Mas, assim, eu passo por esses processos e fico refletindo cada vez mais que isso não é sobre mim, isso é sobre o outro.
Isso é sobre essas pessoas, sabe? O problema nunca vai ser eu, ou por meu corpo ser um corpo intersexo, porque essa violência eu não escolhi passar, né? Me causaram. Então, eu percebo que é isso, né? Eu tenho ultimamente me conectado com pessoas muito incríveis que não são idiotas, que não são estúpidas, né? Mulheres maravilhosas. E pra mim é isso que importa, sabe? É sexo de modo sexualmente falando. É pessoas que respeitam o outro como ele é, dentro das suas características e por aí vai. E a gente, é isso, a gente tem que amar o outro como ele é. A gente não precisa estar discriminando ninguém por ser de um jeito ou de outro. Isso de modo geral, né? A gente sabe que não só as pessoas intersexo passam por isso, mas as pessoas gordas, as pessoas negras, as pessoas PCDs, elas são, nossa, capacitadas o tempo inteiro de que aquele corpo não é um corpo que merece ser desejado. Então, a sociedade parece que só enxerga a endocigeneridade como um padrão a ser desejado. E é isso que a gente tem que derrubar, né? Porque todo corpo é válido de afeto e de amor, de modo geral mesmo, né? E porque nenhum corpo é igual a nenhum outro, não é? Exato. Portanto, temos que adotar as especificidades de cada um e aquilo que nos torna únicos. E isso é só mais uma característica que nos torna únicos. Exatamente. Exatamente isso. E é isso, né? Hoje eu sou jornalista, né? Me formei também em engenharia civil, não atuo na área, mas trabalho com jornalismo. E sou fotógrafa também, tenho trabalhos reconhecidos na mídia nacional e internacional, com um projeto de nu artístico que eu tenho há 7 anos. E hoje a minha vida, ela se divide entre cuidar dos meus bichinhos, que eu tenho 3 gatinhos e 3 cachorrinhas. E eu moro só com eles, né? Esse é o meu trabalho de home office, é mais fácil para mim, toda essa rotina. E fico me dividindo nisso, né? De modo geral. No meu trabalho no ativismo. Esse mês mesmo, que é o mês da visibilidade, eu estou participando de bastante coisa. Semana que vem eu tenho uma palestra no Conselho Regional de Psicologia daqui do Recife. Então, assim, eu estou participando de algumas coisas nesse mês que é sobre isso. A voz, ela tem que chegar o mais longe possível para que a gente possa, como eu falei no vídeo, o podcast inteiro, né? A gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Da tua experiência ao longo destes 10 anos de ativismo, achas que se a CEL tivesse tido um cariótipo XY, por exemplo, a tua história teria sido diferente? Achas que há mais cuidado, por exemplo, médico à parte machista de cuidar, por exemplo, se fosse para recriar um pênis? Achas que o cuidado médico no Brasil ia ser diferente? O cuidado... Eu não vejo, eu vejo que é a mesma violência, Francisco. A violência é sempre a mesma. A mesma violência, porque essas crianças, quando elas são resignadas para o masculino, elas são entupidas de testosterona. Elas são entupidas. Elas não passam só pelas cirurgias, elas passam também pelos processos de hormonização. Então, há muita violência. Existem alguns casos também, para quando são resignados para o feminino, que crianças e bebês também tomam hormônios. Então, assim, é muita violência para tudo se tornar um padrão corporal que não existe, nunca vai existir. Não existe, jamais vai existir. Então é isso, é violência atrás de violência, independente do que escolham para aquela criança, sabe? Temos que continuar a nossa luta, o nosso ativismo, a nossa educação para levar, como tu dizes e dizes muito bem, levar as vozes a serem ouvidas e a quebrarmos cada vez mais esse estigma e acabar preconceito, porque o preconceito só existe quando há ignorância, não é? Portanto, nós temos é que educar as pessoas para dar um mundo melhor às gerações futuras que passem por situações destas. Exatamente. É exatamente isso. E continuar, né? Continuar, porque a luta não para. A luta é diária. Até um dia a gente conseguir descansar e saber que todas as crianças estão seguras. Em Portugal já estamos a começar a trilhar esse caminho. Em 2018 foi criada a Lei da Autodeterminação da Identidade de Género e da Expressão de Género. Nós falámos disto no off. É a Lei número 38 de 2018, de 7 de agosto. Eu não vou ser extenso aqui sobre esta lei, mas para quem nos ouve, principalmente em Portugal, podem lê-la. Os artigos estão lá. Em relação às pessoas intersexo, o artigo 5º é muito sui generis e muito real, muito factual. Não dá para fazer várias leituras disto.
O artigo 5 diz-nos que o título é Modificações ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa menor intersexo. E diz que, salvo em situações de comprovado risco para a saúde, os tratamentos e as intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa menor intersexo não devem ser realizadas até ao momento em que se manifeste a sua identidade de género. Portanto, Portugal está um passinho, se calhar, diria eu, mais à frente, não é? No caminho certo para a proteção das pessoas intersexos, na medida em que já conseguimos bloquear a parte da mutilação, porque também era uma realidade, exatamente igual à que havia no Brasil. O médico olhava, decidia, e muitas das vezes os pais nem sabiam o que é que se estava a passar, eram doutrinados a assinar aqui um papel de um consentimento que nem sabes o que é, e mutilava-se as crianças. E em 2018 Portugal deu este passo para a proteção das pessoas intersexo. Portanto, para quem nos está a ouvir, há sempre um papel, pelo menos, não é? que nos diz qual é o caminho a seguir. Céu, foi um episódio até curto, temos uma horinha de conversa, não te macei muito, mas cheio de conteúdo e aqui pesado em termos de emoção. Como é que tu vês o teu futuro? O futuro da Céu, agora, sem falarmos da pessoa intersexo, porque isso não te define. Já falámos sobre isto e não te define. Qual é o teu futuro? Quais são os teus projetos do futuro? Então, eu espero, né? Tô tentando construir isso. Eu busco crescer dentro do meu âmbito, principalmente acadêmico, né? Eu pretendo fazer mestrado, estou esperando abrir as inscrições para me inscrever e crescer mesmo nessa área, porque eu percebo que é mais fácil, às vezes, da gente chegar a lugares que a gente quer alcançar, né? Seja através, principalmente, da nossa fala. Então, o campo educacional acadêmico é algo que eu quero me encaminhar bastante, quero continuar crescendo como fotógrafa, né? Que meu trabalho de nu consiga alcançar ainda mais pessoas, né? Então, eu acho que hoje o que eu projeto para mim é mais essa visão de crescimento pessoal mesmo, sabe? De conhecer outros lugares, né? Eu já percorri boa parte do Brasil, conheci meu projeto de fotografia, mas o sonho da minha vida é alcançar outros países. Eu ainda não consegui sair aqui do Brasil. Então, meu sonho é poder realmente ter um financiamento, alguma coisa que possa me impulsionar esse meu trabalho de modo global, para que eu possa alcançar ainda mais pessoas, porque esse trabalho que eu faço de fotografia é um trabalho de cura, é um trabalho de resgate da ancestralidade, é um trabalho muito mágico, né? Que eu até recomendo, assim, quem quiser seguir a página no Instagram, o @celderamos, e pode acompanhar lá o trabalho. É um trabalho muito lindo que eu faço. Então, para mim, eu acho que seria mágico se eu conseguir chegar aonde eu almejo chegar, assim. Eu vou já seguir quando acabarmos de, de gravar, vou já seguir, que eu adoro fotografia, quero muito ver esse teu trabalho. Céu, estamos a chegar ao fim. Uma mensagem para quem nos ouve. Se este episódio não fosse o suficiente, porque a mim já me mexeu tanto e já me fez pensar tanto, mas o que é que falta dizer a alguém intersexo que nos esteja a ouvir? Que se ame e se perdoe, porque você não teve culpa por nada que você passou, né? Que a violência que você passou, seus pais também passaram por uma violência muito grande, pacto de silenciamento, né? Impedindo com que eles tivessem acesso à informação correta sobre seu corpo, né? Sobre a naturalização de como você nasceu. Então, que você busque, né? Realmente reconstruir uma autoestima, não tenha medo de se relacionar com as pessoas e trabalhe diariamente esse auto-amor, esse auto-perdão, essa autocura, né? E que tente, mediante tantos problemas que a mutilação traz ao longo das nossas vidas, porque é um prejuízo eterno, mas que você tente, ainda assim, não desistir de viver. Continuar vivendo, sabe? E é isso, buscar curar a si mesmo. Se puder falar sobre curar outras pessoas ao redor, como eu tenho feito. E é muito isso, é uma jornada dolorosa,
né, que não tem como a gente voltar atrás de ser como a gente nasceu, mas que é uma trajetória de muito aprendizado, de muita caminhada, de muita coisa que traz pra gente aprender muito sobre tudo isso, sabe? Então é isso, é mais essa questão mesmo de se perdoar, porque eu acho que a gente carrega muita culpa de algo que nunca foi nossa culpa, né? Então é isso, só esse auto-perdão e esse auto-amor, eu acho que é o mais fundamental. Eu já não sei o que dizer mais, não sei acabar este episódio. É delicioso ouvir-te falar. Se vieres a Portugal, por favor, manda mensagem. Vamos tomar café, vamos sair, vamos conversar. Com certeza, já aceito. Fica o convite feito. Se vieres a Portugal, atreve-te a não me dizer alguma coisa. E aqui também, viu? Venha pra Olinda, venha pro Carnaval brasileiro, que é maravilhoso. Eu não posso ir ao Carnaval que eu perco. Sabes que a cidade onde eu moro é dos melhores carnavais de Portugal. Ai, É o mais português, considerado o mais português de Portugal. Leva à mobilização de 2 milhões de pessoas nos dias todos. São 5 dias. E eu vivo muito o carnaval aqui. E eu imagino, se eu tivesse aí, eu não saía daí. E eu tenho a minha vida para cuidar aqui. Portanto, eu acho que o Carnaval do Brasil tem que ser com muita calma. você mora em Lisboa? Perto, Torres Vedras. Ai, Muito perto. maravilha. Céu, um grande beijo. Muito obrigado do fundo do coração por este episódio. Eu que te agradeço, Tá. Francisco, te agradeço. Obrigado pela tua mensagem em nome de toda a comunidade intersexo portuguesa. Tá? Um beijão grandão. Um beijo também, muito obrigada. E que a gente possa se encontrar bastante ainda para falar sobre isso. Um abração. Beijo.